Oi, tudo bem? O Evangelho de São Lucas nos conta que havia em Jerusalém, na época que o Senhor Jesus nasceu, uma senhora viúva que era conhecida como a profetisa Ana. Ela passou a sua vida toda dedicando-se a Deus no templo com jejuns e orações. Essa senhora, ela casou muito nova, com 7 anos de casado, o seu marido infelizmente faleceu. E daí em diante, ela decidiu no seu coração dedicar-se a Deus, passar a sua vida dedicando-se a Deus no templo e servindo ao templo. Então, por exemplo, se alguém quisesse falar com ela e perguntasse para alguém assim, você viu a profetisa Ana? Eu preciso falar com ela. Aí a pessoa falava assim, vai lá no templo que com certeza ela está lá. A pessoa ia lá e era tia e queda, ela estava lá. Porque a vida dela era dedicar-se a Deus. Ela era conhecida pelo que ela fazia a Deus. E isso nos ensina que a nossa identidade, ela funde com aquilo que nós fazemos a Deus. Ela tem que se fundir, ou seja, nós temos que ser conhecidos também, não só pelo que nós somos, mas pelo que nós fazemos a Deus. E isso precisa, para acontecer isso na nossa vida, isso precisa e necessita de perseverança. Dedicar-se a Deus, muitas das vezes, em uma coisa só, mas fazer bem feito. Muitas das vezes a gente começa a fazer algo a Deus, vou me dedicar a Deus a isso, a caridade, a piedade, ou vou dedicar-se a Deus às necessidades do tempo, como era antes. A gente começa a fazer uma coisa, quando começa a dar fruto, quando começa a sair aquelas raízes, a gente para. Passa um tempinho, vou me dedicar a Deus a isso aqui. Aí você começa a fazer. Aí quando o negócio começa, por algum motivo, você para de novo. E isso não nos ajuda a compreender o nosso propósito, não nos faz amadurecer e firmar os nossos pés na presença de Deus. Ana nos ensina que a gente tem que dedicar a Deus. E muitas das vezes uma coisa só, mas essa uma coisa só, que seja uma coisa só bem feita e constante. Tem uma história que ilustra muito bem isso aqui. Conta-se uma história que um cristão americano, ele lá nos Estados Unidos foi orar a Deus, ele foi numa gruta orar a Deus. Uma gruta com muitas rochas assim. E ele falava para Deus em oração assim, Senhor, eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor, ver a tua glória. E ele orando, insistindo ali, ele teve uma visão de Jesus Cristo aparecendo para ele. E Jesus falou para ele assim, Banche, para a rocha, apontou para a rocha e disse, Banche, que em inglês significa empurre. E a visão desapareceu. Aí aquela rochona grande, o que ele fez? Ele colocou as mãos assim, e pôs um pé para trás e para frente e começou a empurrar aquela rocha. Banche, Banche, começou. Um dia, 2 dias, Banche, uma semana, Banche, um mês, Banche, ele ali, empurrando ali com força. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 7, aí chegou a 10 anos. Aí apareceu uma presença maligna diante dele. Começou a dar risada dele e falou para ele assim, você tá bobo? Tem 10 anos que eu tenho observado você empurrar essa rocha aí, né? Todo dia Banche, e ela nunca se moveu, por que você não para? Você não está vendo que Jesus está te fazendo de bobo? Você não está vendo que isso é coisa da sua cabeça? E ele ficou tentado a parar mesmo, né? Porque realmente a rocha não se moveu. Aí ele pegou e falou assim, não, mas Jesus me deu só um mandamento e eu vou fazer isso. Sai, em nome de Jesus, sai, faça de mim, Satanás. E o maligno saiu. E ele começou, Banche, 11 anos, Banche, 12, 13, Banche, todo dia empurrando aquela rocha. Quando ele fez 16 anos que estava empurrando aquela rocha, Jesus apareceu para ele de novo, em visão. E ele disse, Senhor, mestre. E Jesus falou para ele assim, meu servo, tenho visto que você tem sido fiel naquilo que eu te pedi. E ele falou, mas Senhor, eu tenho falhado, porque a rocha não tem se movido. Aí Jesus falou para ele assim, mas eu não falei para você mover a rocha.
Eu só pedi para você empurrar. E olha só, como que não tem acontecido nada? Você lembra há 16 anos atrás, quando você começou a empurrar essa rocha? Como você era magrinho, seus braços eram fracos, as batatas da sua perna eram fracas? Olha como seus braços estão fortes, olha como as batatas da sua perna estão firmes. Você ganhou robustez com o tempo. E você foi fiel a mim. Agora, como foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. E deixa que eu mova a rocha. E ele fez assim, e aquela rocha moveu e ele entrou. E muitas das vezes é isso que acontece. Às vezes, a gente tem que se dedicar a Deus e ser constante naquilo que a gente sabe que Deus falou com a gente. Ainda que todo mundo fale ao contrário, se Deus falou para você, se você tem essa certeza, o justo vive pela fé. Se você tem fé que Deus falou que você tem que fazer o que você está fazendo para Deus, faça. Não dê ouvidos a ninguém. Ainda que venha com a Bíblia falar para você. É você e Jesus Cristo. É lógico que tem obras de ouro, de madeira e de feno. Existem obras que são mais importantes do que outras obras. Obras mais relevantes do que outras. Existem prioridades no reino dos céus. Mas nenhum trabalho no Senhor é vão. O que a gente não pode é começar a fazer uma coisa e parar. Daqui a pouco começa a fazer outra e para. O livro de Jó fala assim: determinando tu algum negócio, sede firme, e a luz brilhará no seu caminho. Então, quando você for fazer uma coisa, pensa, como Jesus disse, faz as contas para ver se você vai ter condição de terminar. Porque o tempo vai dar testemunho do que você está fazendo. Da sua fé, da sua esperança. Porque muitas das vezes não são as nossas palavras. Por exemplo, nós pregamos aqui o Evangelho. Se você me perguntar o que eu preguei há 20 dias atrás, eu não vou lembrar. Posso procurar nos registros aí do nosso canal. Mas naquele dia, alguém foi alimentado e eu também fui alimentado, porque eu precisei me dedicar à leitura da palavra, à meditação. É como um almoço. Você, por exemplo, você não lembra o que a sua mãe fez, o último almoço quando você almoçou na casa da sua mãe, o que ela fez? O que a sua esposa fez no primeiro dia de lua de mel, de almoço para você? Você não vai lembrar. Mas você sabe que naquele dia você foi alimentado. Assim é a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, não é o relevante não é o que nós estamos fazendo, mas quanto tempo nós estamos fazendo o que estamos fazendo. E dedicar-nos a Deus. Né? Eu lembro de uma senhora que morava no bairro onde eu morava, ela era da Testemunha de Jeová. E eu não creio como a Testemunha de Jeová crê, pelo contrário. Eu acho que eles estão super equivocados acerca dos mistérios de Deus e das Escrituras. Mas essa senhora, ela era um gigante. Ela era, naquilo que ela acreditava, ela era uma missionária mesmo. Sabe, o Golias era um gigante. Tinha escudo, tinha espada, era valente. Qual que era o problema dele? Ele estava no arraial errado. É a mesma coisa dessa senhora, que o nome dela era Ana, por coincidência. A mulher estava ali dedicando aquilo que ela acreditava. Então, o testemunho dela acabou nem sendo tão importante o que ela acreditava, mas a fé e a constância naquilo que ela acreditava. Aquilo que ela acreditava transpôs até o que era certo e o que era errado. Pelo menos o testemunho que ela passou para mim. Ela era um gigante, mas estava no arraial errado. Então, é isso que nós aprendemos com a Ana. Dedicando-se a Deus, uma coisa só, mas o tempo mostrou que a fé dela era sincera, que o que ela acreditava dela era para valer, que a sua identidade uniu-se àquilo que ela fazia a Deus, a profetisa Ana, o pastor João, o pastor José, a missionária Maria. Isso é importante, isso é bom também. Então, muitas das vezes, Deus dá 2 tartarugas para a gente fazer, para a gente cuidar, e a gente deixa escapar uma. Então, a gente tem que dedicar-se a uma coisa só, que seja uma coisa só. Se puder fazer mais, a glória a Deus. Mas se não, faça uma coisa só, mas faça com constância. E o tempo vai mostrar que aquilo que você crê,
Independente se as pessoas concordam ou não concordam, mas aquilo que você crê, você está levando a sério, porque é isso que realmente importa. E outra coisa também, que muitas das vezes Deus nos dá alguma coisa para a gente fazer e a gente faz uma tempestade do copo d'água, achando que que Deus nos deu o mundo. Né? Como aquele filme lá, O Todo-Poderoso, com Jim Carrey. Ele estava reclamando que Deus estava sendo injusto com ele no filme. Aí Deus aparece para ele e fala assim: você vai ficar no meu lugar. Você acha que o meu trabalho é fácil? Tó. Aí ele começa a ficar no lugar de Deus. Aí todo mundo começa a orar na cabeça dele, ele começa a ficar doido, começa um monte de oração para ele, ele tampa os ouvidos e para no deserto. Aí Deus aparece para ele. Falou: ah, Senhor, não é fácil cuidar do mundo todo. Ele falou: mas eu não te dei o mundo todo para cuidar, eu te dei uma quadra só. Aí ele ficou surpreso ali que uma quadra ele não estava aguentando. Muitas das vezes é assim. A gente tá fazendo uma coisa, o inimigo tá furioso, isso. A gente faz um escasseio como se a gente estivesse cuidando do planeta todo. Não, mano. Você está se dedicando a uma coisa só. Calma. Faça as coisas com calma, com fé, com esperança, sabendo que Deus te colocou aí para fazer esse trabalho, esse projeto. É porque Ele te deu esse privilégio de você fazer. Então as coisas de Deus tem que fazer com calma, com sobriedade, sem bagunça e com constância. Porque o importante não é tanto o que você está fazendo, mas o importante é quanto tempo você está fazendo. Porque o tempo, ele nos dá testemunho do que é a nossa fé sincera, do que nós estamos falando, não é da boca para fora. Não, verdadeiramente, ele crê naquilo ali. Eu não concordo com ele, mas ele crê naquilo ali. Eu não concordo com ela, mas ela crê. Olha quanto tempo ela está nisso. E isso é louvável. E o nome do Senhor é glorificado de uma forma ou de outra. Amém? Esse é o banche de Ana. Ana todo dia banche. Até que o Senhor aparece, que ela viu a glória de Deus ali diante dela. E ela louvava a Deus. Sobrevindo a mesma hora, ela dava graças a Deus. Por quê? Porque ela viu o menino Jesus ali e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Porque o importante é falar dele, aleluia, a todos que esperam a redenção em Jerusalém. Glórias a Deus. Meu privilégio é falar de Jesus para quem ama a volta de Jesus. Deus continue nos abençoando, tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.